Lendo e aprendendo. Então vamos ler. Eu vou ler uma passagem bíblica que fica em Mateus 19, versículo 16 em diante. Vamos lá. A passagem do jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? O jovem falando, né, que tudo isso ele já fazia, né? Ele já cumpria tudo isso, né, direitinho. O que faltaria mais para ele entrar na vida eterna? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, o jovem, né, ele já cumpria, né, os mandamentos, né, mas quando se falou de vender os bens, né, e dar aos pobres, né, Jesus não mandou dar à igreja, né, levar numa igreja, nem levar, né, ao suposto líder religioso. Jesus pediu para o jovem vender os seus bens, que eram muitos, né, e distribuir aos pobres, né. Mas o jovem ficou triste, né? Ficou triste depois que ouviu, né, isso de Jesus: vende tudo e dá aos pobres. Ele tinha muitas propriedades e com certeza não vendeu, né? Ficou triste. Então, então Jesus disse a seus discípulos, os discípulos estavam tudo ali junto, né, com Jesus, né? Jesus disse: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa passagem é muito interessante. Eu já ouvi ela várias vezes, né? Mas não tinha entendido essa parte aqui, né? Que essa salvação, né? Como Pedro falou, né? Um dos discípulos falou. Então, quem pode ser salvo? Naquela época era muito difícil mesmo, né? Por isso que Jesus veio e morreu por aquela humanidade, porque ninguém conseguia cumprir, né? Aquela lei, né? Mas era impossível aos homens, mas para Deus era possível. Como foi possível? Jesus vir e morrer por aquela humanidade. Aí sim, todos foram salvos, né? Todos foram salvos e hoje serviu para nós, né? Porque se fosse por mérito nosso, ninguém era salvo, né?
Ninguém era salvo, como o próprio o discípulo, né, falou. Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus falou que isso era impossível para o homem, mas para Deus não era impossível, era possível e foi possível, porque mandou o seu filho único, Jesus, para morrer por essa humanidade, por aquele povo, por Jerusalém, né? E serviu para as futuras gerações que hoje estamos nela. Que coisa maravilhosa. Se fosse por qualquer um de nós, ninguém seria salvo. Por aquele povo, ninguém seria salvo. Não é mérito nosso, é mérito, foi mérito de Cristo. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui outro versículo que eu nunca me atentei antes quando ia, ficava só ouvindo pastor, padre, né, falar que eu já frequentei, já fui católica, já fui evangélica, hoje eu sou cristã, hoje eu não sigo nenhuma religião, porque Deus não é religião, eu sigo Jesus Cristo, eu sou cristã, sou filha de Deus, todos somos, né, só que as pessoas ainda buscam ainda não acredita no que Jesus fez, né, e ainda fica buscando, pedindo, né, e hoje eu acredito. Aqui, para você ver um ponto aqui que não é para nós, isso já foi, já passou. Que eles, os discípulos, se assentaria em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Você indo na Bíblia, você vai encontrar as 12 tribos de Israel. Nós hoje nós vivemos em Israel. Nós fazemos parte dessa tribo de Israel hoje? Não. Foi para aquele tempo. Hoje, graças a Deus, nós vivemos depois da cruz de Cristo. Outra época. Tudo se cumpriu. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpriu. Hoje nós vivemos a graça de Deus na nossa vida. E todo aquele que tiver debaixo Não. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, que naquela época foi assim, né? Ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, Jesus fala. Foi naquela época que muitos deixaram e acompanharam Jesus. Hoje, quem que vai deixar? Quem que está deixando sua família, seus filhos, sua casa? Quem que está deixando? Não conheço ninguém, não conheço ninguém. Já vivi muitos anos em religião, nunca fiquei sabendo que alguém deixou, né? E não é para deixar mesmo. Isso aqui para deixar era naquela época, porque tinha que ser pregado, tinha que ter gente para ajudar, crer, né, que Jesus era o Filho de Deus e anunciar o Evangelho para aquelas pessoas daquela época. Quem cresce seria salvo da grande tribulação que já aconteceu. Quem não creu foi condenado. Então, quem deixasse, né, campos por causa do meu nome, disse Jesus, celebrará muitas vezes mais e herdará a vida eterna que hoje nós estamos vivendo nela. Graças a Deus, que a salvação do nosso espírito, nós somos salvos no espírito, nosso espírito, ele pertence a Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Essa é a vida eterna que Deus prometeu para nós.